Olá, este é o podcast do Associativismo do Diário do Comércio. Eu sou Fernando Moreira e hoje nosso tema é um dos momentos mais aguardados da história econômica recente do país. A entrada em vigor provisória do acordo entre Mercosul e União Europeia, marcada para 1º de maio deste ano. Depois de mais de 2 décadas de negociações, o Brasil finalmente ratificou esse tratado que cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, envolvendo o mercado de mais de 700 milhões de consumidores e um PIB combinado de cerca de 22 trilhões de dólares. Para entender o que isso muda para o empresário, para o comércio e para a indústria, eu recebo Paulo Bornhausen. Ele é advogado, político, atual secretário de Articulação Internacional de Santa Catarina e uma das lideranças que mais acompanham esse tema desde quando presidiu a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul no Congresso. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Prontos aqui para conversar sobre um tema super importante. Pois é, muito importante. Eu queria começar pedindo a sua explicação para o público leigo. O que representa na prática esse acordo depois de mais de 2 décadas? Primeiro eu quero aqui fazer um registro todo especial que a Associação Comercial de São Paulo, ela, desde o ano passado, liderou e vem liderando um processo que eu chamo de despertar, de um processo que vinha se arrastando por quase 3 décadas e a própria nossa associação comercial assumiu a liderança nesse momento que viu que havia condições de aprovar o acordo. Então aqui, Dr. Alfredo Kutait, que preside em 3 níveis, né, nacional, estadual e aqui eu de São Paulo, esteve à frente do processo junto com o presidente Ordini e fizeram caminhar. Então, com o professor Marco Truirro e toda a equipe da Associação Comercial. Então, primeiro faço o registro, a única e a primeira, nesse momento, Associação do Brasil, que já botou a mão na massa diante de um acordo que está na iminência de começar e que pode mexer e vai mexer com a vida de muitas pessoas por muitas gerações, tanto no Mercosul como na União Europeia. Indo à sua resposta, a União Europeia são 27 estados soberanos que formam uma união aduaneira. O Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina montam um Mercosul, que é um bloco econômico, e esses 2 blocos iniciaram negociações lá em 1992, em 95, como você já disse, eu participei com o presidente Fernando Henrique do primeiro assinatura do Acordo Quadro entre Mercosul e União Europeia, onde se deu o pontapé inicial. Eu era o presidente à época da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul do Congresso Nacional, e de lá para cá viemos discutindo por diversos governos, por muitas décadas, o que seria bom para os 2 lados do mundo, né? Para a Europa e aqui para a América do Sul, no caso, os países do Mercosul. O acordo chegou a bom termo, premido, é verdade, por muitas questões geopolíticas que aconteceram, porque existe um pouco de atrito, né, que precisa ser, ao longo da caminhada, dirimido, organizado. Né, setores... Um pouco é bondade sua. Não, mas discussões naturais de comércio. Então, esse acordo ele é maior do que simplesmente um comércio. O que ele diz? Ele tem a parte comercial, que é o que vai entrar dia 1º de maio em ação, o ITA, que é um acordo provisório comercial, que já mexe com tarifas dos 2 lados, né? Com produtos, serviços, entradas e saídas de capital. Isso tudo começa a ser regulado por um acordo escrito, que é super importante, que foi muito debatido, né? E, por outro lado, você tem a parte política institucional que precisa ainda passar pelos parlamentos regionais ao longo do tempo. Antes passará pelo Parlamento Europeu, né, que também tem que aprovar o capítulo econômico. Mas a União Europeia tomou a decisão, aqui nos parlamentos nós aprovamos, e eles tomaram a decisão que a Comissão Executiva Europeia, o Conselho Europeu, determinou o início. Bom, dia 1º de maio, abre-se para o Brasil e para os países do Mercosul e para os países europeus uma grande oportunidade. Ela é uma oportunidade que transcende comprar e vender. Lógico que é importante, mas grandes desafios vão surgir dos 2 lados. Mas o nosso, na minha opinião, inicialmente é o maior. Por que o nosso é o maior? Por uma questão simples. Os nossos estándares, né, as nossas legislações, padrões, elas são abaixo dos padrões europeus. Exatamente. Então, nós temos que fazer um dever de casa. Né? Nós precisamos, enquanto nós, Brasil, um grande dever de casa
para fomentar a competitividade, trabalhar a questão fiscal, trabalhar a questão tributária, né, o tratamento dessas operações, questão sanitária, todas as questões que envolvem sustentabilidade. Então, nós precisamos dar bons passos à frente. Aí entra os estados subnacionais, no caso São Paulo, que é um estado super preparado, é um estado, seria uma grande nação. Se fosse um país, estaria provavelmente entre as 20 e 30 maiores países do mundo, 20 e 30 maiores países do mundo, com certeza absoluta, né? Talvez entre os 20 até. E quem vai puxar o Brasil e vai determinar o caminhamento. Agora, as grandes empresas, elas tomam o seu caminho. As pequenas e médias precisam encontrar o seu caminho. E aí entra a Associação Comercial de São Paulo, com todo o aparato das associações comerciais do Brasil e com a liderança da Associação Comercial de São Paulo, através do seu presidente, Alfredo Kutait, para que nós possamos fazer o quê? A preparação de novos atores para o comércio global a partir da pequena e média empresa. Né? Não, Esse perfeito. É o ponto. Perfeito. Um grande resumo que foi feito aqui. A gente vai entrar depois em pormenores de cada um desses pontos que você trouxe, Paulo. Mas assim, pensando agora no dia 2 de maio, por exemplo, no segundo dia aí, né, que é o dia que realmente estaria de fato em vigor esse acordo provisório. Qual seria o impacto, principalmente, por exemplo, para setor moveleiro, o setor metal mecânico? Como é que é a sua avaliação a esse respeito? No primeiro momento, existem alíquotas que vão ser zeradas, né? Então, casos específicos. Uva, zerou. Então, o exportador de uva brasileiro abriu a porta, se não me engano, era uma alíquota em torno de 8% ou 9%, caiu a zero. Então, imediatamente vai correr solto, no bom sentido, um momento excepcional para a uva de mesa, né, que pode entrar na Europa. Mel, né, nós vendíamos 4 mil toneladas para a Europa, agora abriu a possibilidade de vender até 44 mil toneladas de mel medicinal. Abre imediatamente também as áreas de origem determinada, né, que são aquelas regiões que têm origem, né, que você tem lá uma marca de origem. Né? Agora, o que nós temos que fazer? Traduzir isso e preparar a nossa gente, preparar o ambiente do Brasil, preparar as nossas empresas para entrar nas cadeias internacionais, que são cadeias com a Europa. Nós já temos, por exemplo, da empresa, o setor de autopeças é um setor que tem tudo para poder iniciar uma integração na cadeia global europeia. Na sua opinião, seria o mais preparado hoje? São Paulo tem um setor de tecnologia, setor de autopeças. A gente vai descobrir, porque o que aconteceu? É importante pontuar isso, né? Como levou muito tempo, os setores meio que abandonaram o acordo. E muitas coisas mudaram ao longo desses quase 30 anos. Então, eu, mais uma vez, louvo a Associação Comercial de São Paulo, que, ao entender, quando ninguém entendia, que era possível que acontecesse depois da posse do Trump, um momento para que acontecesse esse acordo, é bom colocar, esse acordo, você tem 3 forças econômicas no mundo. O primeiro, o PIB, que é os Estados Unidos, o segundo PIB, que é a Europa, e o terceiro PIB, que é a China. O Brasil tem relações com esses 3 atores. Com os Estados Unidos, nós não vamos ter um acordo escrito tão cedo, acho muito difícil. E, pelo contrário, né, agora vemos que os Estados Unidos pode ter uma política agressiva com relação aos produtos brasileiros, sobre taxas, né, e não tem muito com quem reclamar. Nós não temos nada escrito, é um ato de império de um lado para o outro. Não foi só conosco, mas conosco pegou pesado. A China não é um regime aberto de regras claras, ele é um regime que também faz um regime próprio, né? A China ela não pode importar mais do que 5% de tudo que ela precisa internamente. Então, o Brasil trabalha com a exportação nessa faixa de 5%. Então, o governo pode arbitrar isso a qualquer momento e, portanto, param exportações brasileiras em determinado momento, principalmente no agro. A Europa escreveu.
nós não vamos ter nenhum outro acordo com nenhum desses grandes parceiros escrito dessa forma como nós escrevemos. Soma-se a isso que a Europa tem. Eu digo que a Europa é a fronteira do Ocidente da Europa, somos nós, é o Brasil. Somos nós que estamos aqui. Uhum. São Paulo, talvez tenham aí muitas regiões na Itália, tenham menos italianos do que tem hoje em São Paulo, com direito, inclusive, a votar na Itália, com dupla cidadania, fora espanhóis, portugueses. Então, nós somos um pedaço da Europa na América Latina muito forte. E isso faz toda a diferença num acordo, porque você tem a certeza que vai trabalhar uma integração cultural, vai trabalhar laços familiares, vai trabalhar coisas que são tão importantes como comprar e vender. Por isso, esse é um acordo importante, é geracional. Ele vai transcender os governos que assinaram por muitas e muitas gerações. Eu tenho uma visão muito clara sobre esse tema e acredito que é isso que o Brasil precisa incorporar. Nós precisamos liderar, e São Paulo tem que liderar. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo é a maior cidade do bloco, dos dois blocos. Uhum. É a maior cidade em população. Né? Então, nós precisamos tomar essa ponta do processo. Então, em função disso, temos que preparar nossos setores. Agora, voltando para casa, o que a Associação Comercial está fazendo, que vai fazer aqui já na sequência, um primeiro fórum aqui dentro, prático, de como preparar as pequenas empresas e médias empresas. Lógico, talvez as pequenas, no primeiro momento, não exportem direto, mas podem entrar na cadeia de quem está exportando. As médias podem se preparar para tomar mercado. Né? O agronegócio do Brasil é muito forte, tem que ir com calma, porque isso causou muita fricção nas relações entre os dois blocos, mas isso vai ser superado. Por quê? Porque quando você tem uma área dominante, como é o agronegócio brasileiro, é natural que o agro saia daqui e vá para lá, não só exportando, mas também adquirindo no futuro empresas, produção dentro da Europa. Nós temos técnica, temos tecnologia, temos empreendedores. Não tenho dúvida que nos próximos 20 e 30 anos teremos empresas brasileiras, né, e de outros países do Mercosul fazendo aquisições, produzindo também na Europa, né, com a técnica que a gente tem aqui, com toda essa capacidade. Então, eu diria para você que é um acordo que é muito bem-vindo no momento que o mundo está muito conturbado e no momento que nós precisamos gerar expectativa de futuro para as pessoas. E futuro o que é? Emprego, renda, capacidade de inserção. Uhum. E é isso que um acordo desse pode trazer. Eu sou muito grato de ter participado desde o início e acreditado que seria possível um dia nós chegarmos ao dia 1º de maio de 2026. Paulo, você falou sobre essa questão geopolítica, né? Esse momento, né, tarifaço e tudo mais. Na sua opinião, ele acabou empurrando um pouco mais, muito, né? Depois... Muito, porque ninguém quer, né, para a sua vida instabilidade. O continente europeu está no meio, literalmente, né? Ele é uma salsicha no meio de um hot dog. Ele é um hot dog, a salsicha do hot dog. De um lado a China, do outro lado os Estados Unidos, e ele muito pressionado em todos os lados e dependente de parcerias. E realmente não há outra parceria, falando sobre o aspecto econômico e cultural, igual a que está sendo feita com o Mercosul para a Europa. É um mercado de mais de 700 milhões de consumidores, né, somando os dois. O Brasil, que é uma potência, né, onde os europeus já estão aqui instalados. A Europa é a maior investidora de capital no Brasil, em produção. Então, assim, é natural o desenvolvimento dessas relações e o aprofundamento dessas relações, e é uma proteção tanto para a Europa como para o bloco do Mercosul, que não vai descontinuar suas relações com a China, com os Estados Unidos, com o Oriente Médio, não, vai continuar fazendo com a África, mas precisa um porto seguro e um contrato assinado com cláusulas, claro, é muito mais fácil de você trabalhar no mundo que está virado de cabeça para baixo, onde as regras não são cumpridas, as que estão escritas e as que não estão escritas ainda vão aparecendo por aí e nunca são a favor de mercados como o nosso. Então, o Brasil tem que se posicionar bem e São Paulo é o carro-chefe disso. Tem essa segurança jurídica, né, contratual, como você está colocando para a gente, mas, por outro lado, esse contrato também, ele traz o que você também já disse sobre essas exigências. Tem exigências ambientais, tem exigências, por exemplo, de descarbonização e tudo mais. Você falou sobre um próximo evento
da associação para a capacitação e também para informação, né, promovido pela associação comercial. Agora, numa proporção brasileira, né, um país continental que tem desigualdades muito marcantes, né, como é que a gente pode conduzir esse processo para que a gente seja beneficiado e não haja um desequilíbrio nessa balança de trocas? Olha, o Brasil são muitos Brasis, você já disse, né? Como os Estados Unidos são muitos Estados Unidos. É uma confederação. Aqui também é uma confederação. Os estados mais aptos, né, que já se destacam pelo comércio internacional, com certeza absoluta vão arrancar na frente, né, e vão mergulhar mais rapidamente no acordo e vão puxar proveito. Mas eu diria para você que não é excludente também que ações estejam acontecendo em outros estados, né? O Brasil tem uma diversidade muito grande, no sentido de haver uma inclusão. Aí entra a questão do governo federal, né, da Apex, né, que tem um trabalho, o próprio SEBRAE, que tem um papel super importante nisso, e preparando, achando os ditos campeões nacionais que estejam aptos a poder iniciar processos na Europa. Eu acho que é um processo que vai se desenrolar. Ao longo do tempo, o Brasil inteiro será beneficiado, né? Esse é um acordo, como eu te disse, é civilizacional, ele não é um acordo apenas comercial. E sendo um acordo civilizacional, ele vai puxar o Brasil como um todo. Agora, não tem como querer achar que do dia para a noite você vai fazer uma inclusão de estados que não estejam preparados. E cada estado tem que fazer o seu trabalho, né? Eu sei que São Paulo, cidade de São Paulo, já iniciaram esse trabalho, o lado privado, que é fundamental, a Associação Comercial de São Paulo, acredito que outras federações vão começar também a transitar, e os estados, eu falo aí também por Santa Catarina, lá nós estamos fazendo um grande esforço com as entidades privadas, no sentido de dar a largada na preparação, né, já pegando os setores que são exportadores, que já trabalham com a União Europeia, vendo o que é possível acrescentar, setores que estão prontos, mas ainda não exportam, por exemplo, para o continente europeu, e procurando setores que têm a maior competitividade nesse momento. Como, ao mesmo tempo, nós estamos tomando conta, e aí os estados e o Brasil precisam fazer, que é da concorrência. Precisa você olhar também, porque a concorrência vem de lá para cá. Então, sim, muitas coisas podem afetar o mercado brasileiro, e nós precisamos concorrer, é lógico, mas não podemos deixar que aconteçam coisas que não estejam escritas, né? Não podemos permitir que o acordo seja ofensivo à produção nacional. Então, lógico, vai se discutir, mas também abre-se janelas de oportunidade. Muito capital europeu vai aportar no Brasil, comprando empresas, se associando, né? Eu vejo, por exemplo, o setor de vinicultura, né, de vinhos, né, principalmente vinhos, né, a enocultura, ele é um setor que, num primeiro momento, causa um certo temor por parte dos produtores nacionais, menos na Argentina, que é muito forte, né? E o Uruguai também. Aqui está muito incipiente, nascendo, mas nós temos excelentes vinícolas. Uhum. Vale do São Francisco. E temos excelentes. No sul também, né? Aqui em São Paulo, Rio, né? Minas, né? A viticultura está indo muito forte, muito bem, principalmente vinhos, né? E nós temos que olhar o mercado como complementar, né? Eu sofro o ataque do vinho barato que vem do Chile, da Argentina. Então, isso já existe. O que eu preciso é saber o seguinte: será que eu consigo juntar uma ponta dos milenares produtores europeus, né, que já fizeram isso no Chile, na Argentina, vierem se associar tecnicamente, com capital, a vinícolas nacionais que possam singrar o mundo a partir de um M&A ou mesmo uma parceria com essas vinícolas, sejam italianas, francesas, né? Até na Suíça tem, em outros países também, europeus, Portugal, Espanha. Então, assim, vamos olhar os riscos também como oportunidade. Então, eu acho que essa é a visão que a Associação Comercial de São Paulo está trazendo para o debate. E para ver esses riscos como oportunidades e para que o acordo não se torne predatório, por exemplo, para o Brasil, hoje, os pequenos microempresários, por exemplo, que pensam em se beneficiar, qual a preocupação que eles devem ter, principalmente de adequações, sobre exigências que vão passar agora a recaírem sobre eles, né? Primeiro, se informar. Hoje a informação é vasta.
Hoje você, se pedir para qualquer assistente de inteligência artificial para ele fazer um resumo do que é esse acordo e como ele vai ser implementado, quais são os prós e contras, e para o meu setor, imediatamente vai apontar e vai trazer informações bem fidedignas, né? Então, direi para você, inteligência artificial é um bom aliado, mas o principal disso são as entidades. E aí, procure a Associação Comercial de São Paulo. Procure se informar através da Associação Comercial de São Paulo, que vai estar desenvolvendo com outros parceiros, né, com o Estado de São Paulo, a Prefeitura, São Paulo Negócios, aqui na cidade de São Paulo, né, que é a maior cidade, a metrópole do acordo, né, seja da Europa ou do Mercosul. Então, assim, vão começar a surgir boas informações, bons temas de preparação, boas ações. Eu sei que a São Paulo Negócio está se mexendo, sei que o Sebrae também está desenvolvendo. Então, assim, procurar o associativismo, procurar as entidades que elas vão responder, ou se tiverem ainda não se mexido, é bom estar aquela sociedade que você faz parte, né, para que comece a olhar e dê o devido tratamento, né? E também é importante o contato com as câmaras de comércio dos países, elas vão estar bem mais ativas, né, dos países do bloco europeu, que são 27. Nós temos aqui 6 países que têm 80% de todo o comércio com o Mercosul. Esses países provavelmente estarão mais ativos, mas todos os países vão abrir oportunidades para você comprar, vender e se relacionar, né? Nós temos questões de tecnologia que são importantes, a questão de sustentabilidade, que é uma questão também importante para todos nós, para o planeta, né? Não é só para... mas que vão surgir ao longo da caminhada. E a certificação, isso é importante colocar, né? Esse é um tema que os estados precisam discutir, não só o Brasil, porque Brasília é um pouco lenta nisso, mas os estados que têm a pretensão de fazerem exportação, importarem e poderem iniciar logo a partir de 1º de maio, é trabalhar duro em cima da certificação europeia, né? Existem algumas certificações que precisam ser cumpridas, então é necessário que você tenha entidades certificadoras no território, né? Portanto, ou no estado, ou perto no estado do lado, por região, nós precisamos correr para isso. Não vi o que o governo federal está pensando nisso, mas não há que se esperar, há que se agir, né? Então é importante aí cobrar das autoridades públicas, juntamente com as entidades, para que você faça certificação. E o associativismo ele atua também com esse suporte técnico, por exemplo, nessas certificações e também orientações sobre ESG e outras exigências? Super possível e super recomendável, né? Porque no público fecha às 6, né? Às vezes, né, tem todo é mais errático. Não digo que não possa funcionar, mas se tiver, por exemplo, lá no meu estado, a denominação de origem, a origem é certificada pela FACISC, né, que é a irmã da Associação Comercial de São Paulo, da Federação aqui de São Paulo, né? Então a FACISC já faz a denominação de origem para 95% das exportações do nosso estado. Então já são certificadores. Então é natural que eles possam evoluir no acordo para a certificação também da União Europeia, né? Os micro e pequenos que provavelmente estão com um pouco de receio ainda, né, tentando entender um pouco melhor, de certa forma eu queria saber se existe algum mecanismo de proteção. Por exemplo, é verdade que eles vão ter uma reserva de 25% em licitações europeias? Existe algum outro mecanismo? Esse mecanismo realmente está funcionando e existe outro, quer dizer, vai funcionar, e existe outro mecanismo para beneficiar esses micro e pequenos? Sim, eu não vejo, no primeiro momento, isso claro, como serão esses mecanismos. Eu acho que agora tem uma negociação continuada. Eu sei que o Banco de Desenvolvimento Europeu tem linhas para sustentabilidade, para a pequena empresa, portanto, para as microempresas. Resta também as entidades, os estados e cidades se organizarem para poder começar a explorar esse potencial, né? Esse banco é um banco que é o dobro do Banco Mundial. Então, ele tem aí em torno de uns 13 bilhões de dólares por ano para atender o norte da África e a América do Sul. Então, bons projetos podem sair daqui, desse banco, em parceria com bancos locais, como o Banco de Desenvolvimento Econômico, BNDES, ou bancos estaduais, aqui eu acho que é São Paulo
São Paulo Negócios, eu não sei quem tem, mas tem alguma entidade no estado de São Paulo, lá no sul é o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Então, assim, essas entidades elas precisam também entrar rapidamente em contato com esse novo mundo e saber quais são as perspectivas de montar funding, né, trazer recursos que possam ser aplicados em programas de preparação para as pequenas e microempresas entrarem na cadeia, não, no primeiro momento talvez não exportar, mas no médio prazo terem a condição de se cooperativarem, né? Que é como a Alemanha faz, a Itália faz. Você tem cooperativas de pequenas empresas que formam ali a capacidade de exportar, de negociar, de ter preço, volume. Né? Então, isso é um aprendizado também. A gente está falando de um redesenho econômico mesmo. Exatamente, por isso que eu digo, é muito mais para dentro. Né? Eu preciso visitar o lado, eu preciso me revisitar enquanto país, enquanto Mercosul, para me adequar a um acordo que traz muita capacidade de expansão e desenvolvimento econômico ao longo dos anos, mas que, ao mesmo tempo, necessita de uma ação proativa. Eu não posso ficar esperando. Se eu ficar esperando, eu só vou ter a parte da concorrência que vem de lá. Se eu não me mexer, eu não vou ter a parte do ganho de ir para lá. Não significa também que o concorrente não venha para cá, possa se estabelecer, possa criar outras raízes, possa nacionalizar, estar conosco, mas é bom olhar bem isso, porque a gente precisa tirar o melhor proveito desse acordo, que é um acordo, como eu já disse, muito maior do que um acordo comercial. É um acordo, né, de duas regiões do mundo que falam entre si aqui desde 1500. Com certeza. Agora, produtos que são patrimônios, inclusive, nacionais, né? Cachaça, queijos, inclusive vinhos que foram citados aqui mais cedo. Como que os produtores eles podem se beneficiar e de que forma esses produtos eles podem ganhar aí cadeia, né, num acordo como esse? Olha, é a organização interna, porque eles no acordo estão protegidos, né? As marcas estão lá, uma série de denominação de origem, marcas, né? Como eles também colocaram, por exemplo, a França botou muito nomes de queijos, né, que são característicos deles. Quem já produz esse queijo com o nome, por exemplo, Gruyère no Brasil, ele pode continuar produzindo. Um novo entrante não pode colocar. É sempre assim, né? Tem o marco temporal, né? Então, cachaça é isso aí. É um mercado que você não pode fazer cachaça na Europa. Né? E nem a Europa pode comprar de outro lugar do mundo uma cachaça com o nome cachaça. Cachaça é nossa. Estou aqui falando de um produto, mas a gente vai ter outros. Então, assim, tem que correr para fazer as denominações de origem, porque não são só aquelas que estão no acordo inicial. Você tem outras denominações de origem que podem surgir ao longo da caminhada, que podem caracterizar uma grande vantagem comercial para poder entrar num mercado de 500 milhões de consumidores. Eu diria assim, que nós temos... A quantidade, por exemplo, no agro, a gente já tem. Então, isso é a grande discussão, né? A carne bovina, suína, aves, né? Própria soja, milho. Essa tem uma discussão e é onde é a maior reação, né, dos produtores de alguns países da União Europeia, países importantes, mas são alguns países que têm um alto subsídio. Né? Se o nosso amigo Marco Trujillo estivesse aqui, ele ia dizer o seguinte, às vezes é mais barato você pagar uma passagem para uma vaca. Se você pegar uma vaca brasileira e botar na primeira classe da Air France e levar essa vaca lá, ela ainda chega mais barata do que é produzida lá dentro. Né? Então, assim, dado o tamanho do subsídio que é dado ao produtor, mas isso tem uma função social na Europa também. Né? Como tem aqui em determinadas áreas também, lá tem. A gente tem que respeitar. Agora, como é que a gente fura isso? Produtos de alto valor agregado, premium. Né? O Brasil pode produzir produtos premiums para poder entrar nesses mercados, por exemplo, de carne, de outros processados, do agro, né, de produção. Por quê? Porque tem esse espaço. É um mercado de altíssima renda. Né? Então, eu diria para você que o frango comum, ele pode vir de qualquer lugar do mundo para lá. Né? Mas quando você põe produtos premium, vou te dar um exemplo. Tem um frigorífico lá em Santa Catarina chamado Vila Germânia. Ele produz patos, marrecos, em partes, linha orgânica de frangos, com valor adicionado alto. Produtos de primeira, né, que são
extremamente consumidos na Europa, né? Nos países europeus, Alemanha, França, e que paga muito bem e que estão dentro da mesma cota do frango normal, da carne de aves. Então, se você tem uma cota, você pode começar dentro dessa cota a colocar produtos de alto valor agregado, né? E aqui, quantos frigoríficos em São Paulo têm condições de se adaptar e em outros estados brasileiros para terem linhas específicas dentro da Europa que possam comunicar e vender exatamente para esse público de alto valor, que tem capacidade de consumo, que consome produtos de alto valor agregado. E que para nós é o céu, porque eu exportar um commodity, eu não agrego valor, muito pouco, né? Preciso de muito volume. Quando eu baixo o volume e agrego valor, eu mantenho a mesma mão de obra, consigo até talvez remunerar melhor e consigo me encaixar nas cotas, né, de forma muito melhor. Padrões sanitários. Então, assim, é estratégia. Vamos chegar ao fim? O Brasil precisa de uma estratégia. O Mercosul precisa, o Brasil precisa, mas mais do que o Brasil, os estados e as cidades precisam, junto com o setor privado, organizar estratégias de entrar no mercado europeu e como entrar e aonde é a porta mais fácil, porque o que acontece, né? Isso é mais ou menos como fazer o vestibular. Se você chegar lá e for nas questões que você não sabe e começar a quebrar a cabeça, vai terminar o horário da prova, você não vai terminar, pelo menos meu tempo era assim. Eu começo pelo que é mais fácil e depois vou indo, destrinchando aquelas mais difíceis. Então não adianta a gente querer agora achar que vai furar a porta da Europa com coisas que estão proibitivas nesse momento de a gente poder levar lá, aumentar as grandes, abrir cotas maiores e tal, no primeiro momento. Isso tudo está previsto ao longo de 15 anos. Ainda tenho muitos pontos para então tratar com você, aqui. Mas antes a gente vai só dar uma paradinha, a gente já volta na nossa conversa, porque agora a gente vai conhecer algumas das ações do associativismo pelo país nos últimos dias. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciaram na sede da Associação Comercial de São Paulo o projeto Boulevard São João. A ideia é restaurar a região do centro da capital paulista e instalar 4 painéis de LED. O presidente em exercício da CSP, Luiz Roberto Gonçalves, recepcionou o governador e o prefeito. Alfredo Cotait Neto cumpre agenda no exterior. Neste mês de abril, o CCX, Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, recebeu a visita da delegação chinesa de Sichuan e da delegação holandesa do Ministério das Relações Exteriores do país. O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, CEMEC, realizou o 3º Encontro Estadual Rio de Janeiro sob o tema A Força da Liderança Feminina nos Negócios. Ainda no estado, houve posse às diretorias de Barra Mansa, Resende, Nova Friburgo, Campos dos Goitacazes, Cantagalo e Volta Redonda. Em Brasília também teve posse, e o Distrito Federal ainda contou com novos CEMECs, no Gama, no Jardim Botânico, no Lago Sul e em Taguatinga. Vamos voltar aqui então para a nossa conversa, Paulo, porque eu queria que você falasse um pouco sobre o exemplo dessa cooperação governo e setor privado para as exportações no estado de Santa Catarina. Você pode falar muito bem para a gente. Perfeito. Santa Catarina tem um perfil exportador, né? É um estado onde a logística portuária é muito forte. Isso se desenvolveu nos últimos 20 anos com muita força. Já vinha caminhando. Além disso, um parque industrial, muitas vezes menor do que o de São Paulo, mas que representa o estado de Santa Catarina, é o estado que tem mais indústrias do Brasil, percentualmente, em termos de PIB, né? Então, a indústria ainda tem um papel super importante, como tem São Paulo e alguns outros estados. A interação do poder público com a iniciativa privada é muito forte. Não é um estado grande, mas é um estado que é competitivo, que cedia empresas importantes, internacionalmente também falando, né? E com essa capacidade logística, Santa Catarina é responsável por mais de 20% de toda a importação do Brasil. Então, são portos com logística avançada. Então, somos um interposto comercial importante. As indústrias também são exportadoras e a grande parte delas já exportando para o mercado europeu, para todos os países do mundo, né? Eu cito aqui uma delas, a WEG.
que é importante. É uma empresa hoje, né, listada em bolsa que tem valor astronômico. Por quê? Porque é uma empresa de energia, que é um dos tópicos fundamentais. Santa Catarina tem, além da questão da logística, tem um grau de qualidade de vida, e aí vamos falar sobre sustentabilidade, vamos falar sobre segurança jurídica pública, que também foi conquistado ao longo de muitos anos, né? Não é de hoje. Eu brinco que nós temos um terroir. Terroir, né, para quem está me ouvindo, se usa para vinho, né? Quando não se consegue explicar tudo, como é que tudo se encaixa para fazer um grande vinho. Mas lá tem o clima, o microclima, a terra, as pessoas, a forma que você trata. Então, Santa Catarina tem essa questão e tem as origens europeias muito fortes, italianas, alemães, muito fortes, portuguesas, que trouxeram uma cultura milenar para a nossa área, como trouxeram para São Paulo e outros estados do Brasil, e que fazem com que as pessoas tenham lá o espírito empreendedor elevado, né? Então, o catarinense ele nasce pensando em empreender. É impressionante isso. Como aqui em São Paulo, o sujeito quer empreender, né? O Estado é importante? Mas empreender é mais importante, né, do que um emprego público, uma empresa pública. Então, isso diferencia. E essa internacionalização que houve nos últimos 20 anos, muito mais forte, nos colocou na vanguarda, né? Então, somos, por exemplo, Santa Catarina é o principal exportador de suínos do Brasil. Para você ter uma ideia, 50% de tudo que o Japão importa vem de Santa Catarina em suíno. Aí você vai dizer, puxa, mas tem valor agregado nisso? Tem muito, é um mercado premium, né? Exigências sanitárias, exigências de todas as ordens. Então, esse é um ponto importante. 2, questão da União Europeia, voltando para Santa Catarina. Nós estamos fazendo um grande trabalho com as entidades. As entidades também nos procuraram para fazer esse trabalho. Nós instamos a muitas delas e para preparar, junto com o SEBRAE, que é um órgão super importante, porque o SEBRAE é que tem a radiografia de todas as empresas. Eles atendem milhares de empresas em Santa Catarina, são mais de 50 mil empresas atendidas pelo SEBRAE, então eles conhecem profundamente cada empresa. Não é possível que você não tenha 1.000, 2.000 empresas que possam, num primeiro momento, se encaixar nesses setores, que esse é o trabalho que São Paulo vai fazer, São Paulo Negócios vai fazer, provavelmente o Estado de São Paulo vai fazer também, mas com as federações. Então, assim, a Santa Catarina tem um case muito interessante, né? Em 2011, quando eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, eu fui responsável pelo job da atração da BMW, da fábrica de automóveis da BMW para Santa Catarina. Já naquela época, ela tinha 3 níveis de exigência. Um nível europeu, que é o mesmo de hoje, um nível alemão, que é um plus em cima do europeu, e um BMW. Líder mundial, marca mundial, líder. Então, nós trabalhamos um caderno de encargos para conseguir instalar a BMW em Santa Catarina, que nos dá, tanto como poder público e como entidades que participaram, privadas, ao longo dessa atração, instalação, já são 12 anos de produção. Outras marcas premiums de automóveis vieram para o Brasil, fecharam, a Mercedes fechou, a Land Rover quase fechou, continua, mas a BMW hoje já investiu alguns bilhões na planta e integrou as plantas mundiais da BMW. Então, hoje, nós trabalhamos com padrão europeu lá. Então, assim, padrão europeu de relação à sustentabilidade, padrão europeu a respeito de segurança jurídica, padrão europeu no tratamento dos colaboradores, padrão europeu, este é o padrão estabelecido. Então, nós assim, estamos muito... E fora outras grandes empresas, como a Azimut, a maior produtora de barcos de lazer do mundo, tem 2 fábricas na Itália e a única fora do Brasil, da Itália, no mundo, em Itajaí, Santa Catarina. Nós temos a ThyssenKrupp Marine, que produz as fragatas Tamandaré do Brasil, junto com a Embraer, na cidade de Itajaí, um projeto de 2,8 bilhões de dólares, com tecnologia embarcada de última geração, né? Então,
é uma empresa alemã que traz esse padrão da União Europeia. Então, são casos recentes que nos dão a segurança de que nós teremos não só a parceria dessas grandes empresas para que a gente possa estabelecer aí um padrão em Santa Catarina, como também instar a sociedade e o setor privado a estar junto nesse trabalho, sabendo que é possível sim. É possível trazer de lá para cá e estabelecer aqui, como é possível sair daqui e estabelecer lá. É possível comprar e vender. Agora, fazendo o dever de casa. Eu diria que São Paulo e Santa Catarina partem na frente. Partem muito na frente. Essa São Paulo, preparação. Né? São Paulo porque é o mundo. Né? Então, assim, eu sempre brinco, eu sou conselheiro aqui da casa, né, da Associação Comercial de São Paulo, com muita honra. Né? Eu sempre brinco, se tiver bom para São Paulo, pode estar bom para nós. Se não tiver bom para São Paulo, está ruim para o Brasil. Então, assim, São Paulo é o grande parceiro, é o grande líder de todo o processo de integração. Então, nós precisamos estar aqui discutindo e ajudando o Estado de São Paulo naquilo que for possível ajudar, um Estado desse tamanho, mas dando a colaboração, como eu tenho procurado fazer, para que essas ações, São Paulo encabece logo isso e saia puxando, porque quem não tiver preguiça vai atrás, quem tiver vontade vai acontecer junto. Né? Esse é o ponto. Então, é atitude. Quer dizer, o Brasil está precisando de atitude. E nós, estados que são mais competitivos, como Santa Catarina, São Paulo e outros estados da federação, não vou falar todos aqui, precisam fazer a sua parte. E aqui está sendo feita. Você está falando sobre associação. Recentemente você participou de um fórum aqui na associação, também na CSB. Eu queria saber um pouco mais sobre esse trabalho de mobilização. Que trabalho é esse e como é que tem sido, né, o direcionamento dessas ideias? Liderança da Associação Comercial de São Paulo e aí da entidade estadual e entidade nacional do comércio, né, das associações comerciais, que são presididas pelo Dr. Alfredo Cutati, né? A CACB, a FACESP e a Associação Comercial de São Paulo, que é a maior do Brasil, né? Que representa o sentimento e a liderança do setor no Brasil. Essa tríplice presidência do Alfredo faz com que o setor esteja totalmente alinhado na liderança desse processo, não pela liderança em si, mas por poder arregimentar que as outras entidades possam participar também. A Associação Comercial de São Paulo é ouvida fora do Brasil. Aqui no Brasil não preciso nem te dizer, mas fora do Brasil. São Paulo e a Associação Comercial são dois instrumentos que o Brasil vai precisar muito, e eu sou muito alegre em poder saber que a associação tomou a frente do processo. Então, assim, desafios muitos, enormes, grandes. Diagnóstico completo? Não. Determinação tomada em liderar? Está. Aí, amigo, é uma questão só de continuar. Então, eu diria que nós vivemos um excelente momento, uma janela de oportunidade excelente para estados que já têm hoje capacidade de exportar, são mais internacionalizados, mas ao longo do tempo vai chegar a todas as unidades da federação através do seu setor produtivo. Sim, para a gente finalizar então, aquela pessoa que está assistindo a gente e nunca exportou, mas que está querendo aproveitar esse momento, o que ela deve fazer? Dependendo do tipo, do tamanho da empresa, né? Associação comercial, fazer contato, Sebrais, fundamental. Sebrae tem um programa com a Apex, do governo federal, muito grande de exportação, de preparação para a exportação. Talvez a empresa não tenha, nesse momento, a condição de fazer, porque tem um ranking para exportar, mas o passado é amanhã. Né? Se ela começar hoje, ela começou. Ela vai se preparando ao longo do tempo, né? Vai se destacando e vai vendo as suas oportunidades. E vai ter apoio. Apoio estadual, apoio municipal, vai ter apoio das entidades, vai ter apoio do governo federal, assim deva ser. E eu acredito que vai ser uma crescente, porque o Brasil é um país empreendedor. A Europa hoje não é tão empreendedora como o Brasil. Das grandes reclamações na Europa é que o europeu não está mais cumprindo uma jornada de trabalho. Então, os europeus estão tendo essa questão, envelhecimento maior Sim. da população. Eles têm problemas importantes. E na vida,
Quando um chora, o outro vende o lenço. Sim. Então, em termos de burocracia, eles são mais engessados. Nós não queremos tirar proveito de nada que não seja um direito do acordo. Mas se nós não estivermos prontos, outros vão ocupar o mercado. A Europa também tem tratados com outros blocos, países que têm acesso privilegiado, como nós vamos ter ao mercado europeu, né? Canadá e tantos outros. Então, nós temos concorrência também de fora do bloco. Então, há que se fazer, ficar mais perto, preparar o público e o privado aqui internamente, fazer programas continuados de preparação e focar os próximos 10 anos, pelo menos, 10, 20 anos, como nós gostaríamos de chegar daqui a 10, 20 anos em termos de comércio com a Europa, em que setores nós vamos desenvolver e aí partir para usar aquilo que está faltando na Europa, que é força da mão de obra e espírito empreendedor que está... Talvez o DNA mais puro deles ainda esteja aqui conosco, né? Eles foram perdendo um pouco isso, e isso quem fala não sou eu, quem fala são os próprios europeus, né? Dizendo que hoje é difícil você levar um cidadão jovem europeu a trabalhar, ou trabalhar durante a semana, ou assim, é mais complexo essa relação, né? E lógico, o envelhecimento da população europeia também, muito mais gente retirada, aposentada, do que gente na força de trabalho. Nós temos condições ainda, no Brasil, tem um crescimento demográfico de mais de 18 anos. Estou falando sobre o Brasil. E São Paulo deve ter mais do que 18 anos. E nós temos que tirar dessa oportunidade ganhos. E eu tenho certeza que muito capital europeu vai emigrar para a nossa região, para o nosso país, para investir em setor produtivo. Vem produzir aqui com padrão europeu para fazer, né, a produção chegar na Europa, chegar no consumidor europeu. E muitas fábricas lá vão diminuir, muitas empresas vão diminuir e vão abrir em outro território. Se nós não fizermos o dever de casa, esse território escolhido será o nosso, já é. O Brasil é um grande destino de capital europeu, nem tem muita consciência sobre isso, mas pode captar muito mais. E isso é gerador de oportunidade, renda e emprego para a nossa gente. Então, assim, esse é um acordo para a gente não deixar escapar. Perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por essa conversa rica, que eu acho que todo mundo que assistiu provavelmente tomou esse proveito também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade de ter esse espaço tão privilegiado. A honra é toda nossa. E a nossa conversa de hoje, vocês viram, ela mostra o Acordo Mercosul e União Europeia como mais que um tratado, um projeto de integração econômica que exige modernização e atitude proativa. Agradeço então a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.